É sobre isso que nós queremos falar com você, nosso amigo, sobre esse amor. Eu queria pensar nessa noite com você, numa rápida reflexão, sobre o quanto Deus ama você, o quanto Deus ama nós, e como é que esse amor se manifesta, como é que esse amor se revela, que tipo de relação Deus quer ter com você, por que que Deus quer tanto você, e por que que Ele quer tanto ser seu amigo. E por que que Ele deseja tanto que você o conheça? E por que Ele deseja tanto fazer parte da sua vida? Eu tenho certeza que você já foi alvo de amor, do amor de alguém. Sua mãe, seu pai, de um amigo. E com certeza essas pessoas já fizeram coisas por você. Já demonstraram esse amor por você. Eu posso me lembrar de muitas vezes que minha mãe e meu pai revelaram o amor deles por mim através de atitudes, de ações que eles empreenderam por mim e por meus irmãos, sacrifícios que eles fizeram, coisas que eles deixaram de realizar para eles, para realizar para nós. Momentos em que eles enfrentaram os nossos perigos, perigos que eram nossos, não eram deles. Eu me lembro de uma vez em que eu estava na escola, naquela época a educação física era num horário diferente da escola. A gente ia para a escola de manhã e a educação física era à tarde. Eu não sei se é assim ainda não, né? Naquela época era. Então eu fui à tarde para a educação física. E eu tinha um boné que meu pai tinha me dado, naquela época eram aqueles bonés dos times de basquete americano, né? Ou de futebol americano, e a gente custava achar. Geralmente vinha do Paraguai, né? Tinha que comprar fora porque não tinha. E minha mãe e meu pai, com muito esforço, compraram e me deram. E aí um dia eu estava na escola, depois da educação física, passou um rapaz e tomou meu boné. Me levou embora. Eu fiquei muito triste, cheguei chorando em casa, era um pirralho ainda, né? Cheguei chorando em casa. E aí meu pai perguntou, por que você está chorando? Eu disse, pai, roubaram meu boné. Aí meu pai falou assim, entra aqui no carro. Aí meu pai entrou comigo no carro e saiu pelas ruas lá do bairro procurando o rapaz. E não é que meu pai encontrou ele mesmo? Meu pai encontrou ele e disse assim, rapaz, você pegou o boné do meu filho? Disse, devolve agora, se você não quiser ter problema. E aquele rapaz tirou o boné, meu pai, não sei porquê, meu pai é desse tamanho, né? Mas alguma coisa naquele dia assustou o rapaz. E ele tirou o boné e devolveu. E eu fiquei tão encantado com aquilo, meu pai sofrendo os meus problemas. E para mim aquilo foi uma demonstração de amor, porque meu pai podia ter falado, isso não é nada, menino, deixa para lá, depois a gente compra outro. Mas meu pai quis mostrar que ele se importava, se sacrificando, parando o que ele estava fazendo, indo até lá, para dar um jeito naquela situação. Com certeza, todos nós teríamos aqui histórias para contar de gente que amou a gente, de gente que revelou o amor através do que fez. Porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas dizem que gostam da gente, dizem que tem algum tipo de apreço por nós, mas é só da boca para fora. Pouca gente com capacidade de se sacrificar pelos outros. Pouco se pode contar hoje do amor dos outros. E quando a gente acha alguém que de alguma forma prova o amor que tem por nós, a gente fica tão contente. Eu quero dizer para você que o convite que você recebeu para estar aqui nessa noite é uma prova de amor que essa pessoa aí que te convidou tem por você. Porque quando a gente desafiou os irmãos da igreja a realizarmos um culto em gratidão a Deus pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, e eu desafiei pessoas a pensarem sobre pessoas que são importantes para elas, esses irmãos da igreja pensaram em você. E ter convidado você, entenda isso como um ato de amor, um ato de carinho, de afeto dessa pessoa por você. Então, nós temos muitas formas de demonstrar amor uns pelos outros, e você poderia contar muitas coisas que você recebeu como prova de amor, ou que talvez você tenha feito como prova de amor. Talvez você, como pai, como filho, já demonstrou o seu amor por um amigo, pela esposa, pelo marido, de alguma forma que é visível, é clara e pode se medir. Como a gente pode, então, avaliar se nós somos amados? Vou fazer uma enquete rápida aqui. Quem acha que amor se revela através de palavras? Levanta a mão. O amor se revela, o amor de verdade é manifestado através de palavras. Eu te amo. Quantas pessoas que acham aqui que o amor se revela através de atitudes que revelam aquilo que você sente pelo outro? Levante sua mão. Você percebe o que eu estou falando?
O amor é medido não por aquilo que nós dizemos, mas por aquilo que fazemos pelos outros, por aquilo que estamos dispostos a fazer por aquele que amamos. E diante disso, amor exige sacrifício. Quem ama de verdade se sacrifica. Você sempre se sacrificará e sempre servirá aquilo que você ama. Se você ama seus filhos, você se sacrificará por eles e você servirá a eles. Se você ama seu cônjuge, seu marido, sua esposa, também fará a mesma coisa por eles. O amor é o tipo de virtude que, como um verbo, necessita de ação para ser compreendido e revelado. É muito comum casais brigarem e dizerem isso, né? Ah, mas você só fala que me ama. Você nunca faz nada por mim. Você nunca demonstra seu amor por mim. Porque muitas vezes, ou porque o amor não é o tipo de virtude que a gente expressa com palavras somente. As palavras só têm peso quando elas são embasadas, ou por baixo delas há uma base poderosa de atitudes. Porque quando alguém fala que ama a gente, mas as atitudes são outras, isso tem um nome. Chama mentira, hipocrisia. Não é verdade. E a gente sabe reconhecer que não é verdade, porque falta ação. O amor que não se converte em ações objetivas, que não pode ser medido através do que é feito, que não pode ser mensurado através de ações, não é amor de verdade. É outro sentimento. Pode ser qualquer outro tipo de sentimento, mas não é amor. Assim, nós somos amados de fato por aqueles que através de ações, principalmente através de sacrifícios, demonstram isso. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Por exemplo, de gente que abriu mão, de gente que sofreu no lugar de outro, de gente que dedicou tempo ao outro. E não só a Bíblia, mas o mundo está cheio de exemplos assim, de gente que está disposto a chorar junto com outra pessoa por aquilo que ela está sofrendo, de gente que está disposta a servir o outro. Isso é amor de verdade. Essas são as características. Isso é o fruto de quem ama. O amor, para ser real, ele precisa também de outra coisa, ele precisa de ligação. Você não ama a quem você não está ligado. De alguma forma você precisa estar ligado, ou como filho, ou como amigo, ou como parente, ou como vizinho, de alguma forma você precisa estar ligado àquela pessoa. A gente às vezes vê notícias de pessoas em outros países passando por dificuldades, não é o mesmo sentimento que a gente tem por quando um filho passa por isso, o mesmo sentimento de quando um amigo passa por isso. A gente não tem a mesma disposição de se sacrificar por aquelas pessoas como tem por alguém que a gente tem ligação, em que a gente está ligado de alguma forma. Por isso o amor exige ligação. O amor é aquele sentimento que faz com que você seja percebido por alguém e perceba alguém. Quando eu falo perceber, não é só notar que a pessoa está ali, mas é entender que há uma pessoa de verdade, com sentimentos, com necessidades próxima a você. O amor é uma virtude, então, que exige mais do que palavras. E nós, como eu disse, serviremos e nos doaremos para aquilo que amamos. Você pode ter sido alvo de muitas pessoas que te amaram, ou você pode ser uma pessoa carente de amor. Pode ser que a sua família não foi fonte de amor para você, que seus pais não conseguiam revelar o amor que eles tinham por você. Pode ser que você não tenha muitos amigos que revelem o amor de verdade por você. Pode ser que você não tenha filhos que te valorizem e que demonstrem amor por você. Pode ser que você não tenha uma comunidade, uma igreja, em que você possa conviver, experimentar o amor dos irmãos por você. Você pode conhecer a história de muitas pessoas, e até mesmo a sua própria, que se doaram e se dedicaram a outros por amor. O texto que eu quero ler com você fala de amor, e fala de alguém que amou você. É uma declaração de amor por você e por mim, mas é uma declaração que está embasada numa atitude. Hoje eu quero falar para você sobre alguém que quer se relacionar com você, que ama você, que quer ter uma relação profunda, e ao ter essa relação com ele, você vai descobrir que essa relação era tudo que você buscava na sua vida. O amor de Deus. Leia comigo que está em João 3,16. Esse é um texto tão conhecido, muitos de nós, evangélicos, cristãos, todo mundo conhecemos esse texto de cor, mas eu vou querer que todos nós leiamos, porque é uma declaração de amor de Deus para você e para mim. É Deus falando ao seu coração. Olha só o que esse texto diz, vamos ler todos? Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que texto poderoso. Esse texto está dizendo que Deus ama você. Deus ama cada um de nós. Mas esse amor de Deus, ele não é manifestado por uma poesia que Deus fez. Não é manifestado por uma declaração apenas do amor de Deus por você. Deus está dizendo, o meu amor pode ser medido por você por algo que eu fiz. Isso me leva então, querido amigo, querido irmão que está aqui, a algumas verdades a respeito desse texto. Eu quero pensar com você de forma bem rápida. Mas antes disso, eu preciso perguntar para você, para a sua reflexão, você se sente amado? De verdade? Você sente que as pessoas se preocupam com você? Você reconhece que Deus te ama? De verdade? Ou você é alguém que vê Deus como alguém distante? Ou você é alguém que não desfruta de amor de verdade? Pelo contrário, talvez você se sinta uma pessoa desprezada, uma pessoa colocada de canto. E talvez você fique se sentindo mal por isso. Há uma declaração profunda de Deus por você. E essa declaração revela algumas coisas que eu preciso compartilhar com você aqui nessa noite. A primeira é que você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Essa é a primeira declaração clara que o texto faz. Porque Deus amou o mundo. Fala de uma motivação. Deus se importou com você. Isso significa dizer que para Deus você não é uma estatística. Para Deus você não é, como lá no seu trabalho, uma carteira assinada. Para Deus você não é mais um número lá no cadastro do governo, lá no CPF. Para Deus você não é uma pessoa qualquer, você não faz parte de uma multidão sem sentido. Isso diz para nós de um valor que Deus dá para você. Você é importante para Deus. Mesmo que você tenha ouvido de alguém que você ama, de alguém que você gosta, que você não seja. Mesmo que você tenha pensado, chegado em algum momento a achar que você não é uma pessoa importante, talvez você não seja para muitas pessoas, mas o Deus Criador de todas as coisas está dizendo, você é importante para mim. E por que você é importante para Deus? Há um motivo. O texto diz, porque Deus amou o mundo. Por que Deus amou o mundo? Porque Deus amou você. Porque você é obra de Deus. Você é obra das mãos de Deus. Você foi feito por Deus. Olha o que diz aí Isaías 64:8. Eu vou pedir que os nossos convidados, somente os nossos convidados, leiam esse texto. Isaías 64:8. Você pode ler? Vamos lá? Mas... Isso, ensaio ficou jóia. Agora vamos fazer para valer, tá bom? Bem forte, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas... Você percebe a profundidade disso? Deus está dizendo assim, você é obra das minhas mãos. É por isso que nós somos tão importantes para Deus. Deus nos fez como obra dele. Você foi pensado do jeito que você é. Pode ser que existam aí modelos estéticos de como você deveria ser, e você fica perseguindo isso, achando que para ser alguém você precisa estar dentro daquele padrão, daquele número de calça, você precisa estar dentro daquele carro, dentro daquela casa, morando naquele bairro, e você acha que para ser alguém importante você precisa estar dentro desse padrão humano, mentiroso, para ser importante. Não. Você é importante do jeito que você é. Deus fez você para ser do jeito que você é. E você pode ser feliz com Deus do jeito que você é. Morando na casa que você mora, andando no carro ou a pé. Você pode ser feliz com Deus vestindo 42, 44, 48, 50 e alguma coisa. Não importa, você pode ser feliz porque você é obra das mãos de Deus. E a relação que Deus quer ter com você é de pai. Deus está dizendo, vocês são meus filhos. O povo está reconhecendo, tu és o nosso pai. E nós somos obra das tuas mãos. Deus ama você porque você é obra dele, feito por ele. Mas não é só feito por ele, você é feito por ele para ser semelhante a ele. Você entende o que significa isso? Deus, quando olha para você, ele quer enxergar ele mesmo.
Deus, quando olha para você, Ele enxerga o que Ele é. Um Deus criativo, um Deus inteligente, um Deus capaz. Um Deus que faz coisas extraordinárias. E você lá na sua casa, com a sua vida, faz coisas extraordinárias. Tem gente que tem 2 empregos, tem gente que se esforça um monte para viver essa vida. Isso é símbolo de que você foi criado para ser semelhante a Deus. Feito para revelar a bondade de Deus, a justiça, o amor, a misericórdia, a paz, a gratidão, coisas que as demais coisas criadas por Deus não podem perceber. Você pode acordar de manhã, abrir a janela do seu quarto, ver o céu azul e dizer, que maravilha. A criação não consegue fazer isso, uma árvore não consegue fazer isso, um passarinho não consegue fazer isso. Só você consegue fazer isso, porque você foi criado para ver esse Deus, e Deus ver Ele em você. Deus te criou para que Ele pudesse ver um pouco do que Ele é em nós. Mas não apenas a nós, a Bíblia também diz que Ele amou o mundo, Ele amou a criação dEle, esse mundo criado por Ele, criado pelas mãos dEle. Salmo 19:1 diz o seguinte, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo que foi criado por Deus com muito zelo, foi criado por Deus de uma forma tão linda. Mesmo a gente, ser humano, destruindo tudo que Deus tem feito, a gente ainda olha para esse mundo e quanta coisa maravilhosa tem nesse mundo. Quantas coisas maravilhosas, quantas atitudes bonitas nós podemos ver, quantas paisagens lindas, tudo obra da mão de Deus. E quando Deus nos criou, Ele disse, tudo isso é muito bom. Deus olhou para você quando criou você e a mim, quando criou o ser humano, e disse, é muito bom. Eu consigo me ver neles, eu consigo ver o que eu sou neles. Isso significa, meu querido, que você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você não é resultado de repente, uma gravidez inesperada. Talvez seus pais não te esperassem, mas você era esperado por Deus. Você foi feito por Ele. Você é obra das mãos dEle. A Bíblia, no desejo de demonstrar o quanto você é amado por Deus, revela o amor de Deus, que o amor de Deus é extravagante. Deus revela um amor extravagante. E Ele diz que mesmo o amor de uma mãe dedicada não pode se comparar ao amor dele. Olha o que diz Isaías 49:15. As mães lerão. Você que é uma mãe dedicada vai ler esse texto agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Deus não se esquece de você. Lá na sua casa, naquele momento de dor, de sofrimento, um quarto fechado, chorando, Deus não se esquece de você. Seu marido pode se esquecer, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, o seu patrão, todo mundo pode esquecer, mas Deus te vê, Deus te percebe, você é importante para Ele, porque você é obra das mãos dEle. Isso significa dizer que existe um valor em você, que o ser humano tem uma relação de valor porque é obra de Deus, por causa daquele aquele que o criou. No entanto, o amor de Deus, que é sem comparação, nos mostra que algo deu errado. Deus criou você, você é tão importante para Ele, mas algo deu errado. A Bíblia diz isso, a Bíblia chama isso de rebeldia. Esse homem criado por Deus, eu e você, nos rebelamos contra Deus. E como é que a gente se rebela contra Deus? Desprezando Deus. Querido amigo que está aqui, seja honesto com você mesmo. Quantas vezes, quantas decisões você tomou essa semana debaixo da orientação de Deus? Você lembrou-se de Deus durante essa semana? Ou só nos momentos de aperto? Você se lembrou de agradecer a Deus pela sua vida? Você lembrou-se de dizer, Senhor, obrigado, porque eu tenho trabalho, porque o Senhor é bom para mim? Você se lembrou de que Deus criou esse mundo para você habitar nele? Você glorificou a Deus pela sua família? Sabe o que o ser humano faz? O ser humano despreza esse Deus que o criou. E esse desprezo tem um nome na Bíblia, chama-se pecado. É quando o homem diz, não Deus, eu não quero o seu amor, eu não estou nem aí para o Senhor, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E aí você trata a sua esposa do seu jeito e tem problema lá na sua casa. Você trata seu marido do seu jeito e tem problema na sua casa. Você trata os seus filhos do seu jeito e os seus filhos ficam rebeldes e começam a dar problema para você. Os filhos começam a tratar os pais do seu jeito e começam a se tornar rebeldes.
E você começa a tratar a sua vida profissional do seu jeito, e começa a ter problema, começa a amar o dinheiro, desprezando Deus, e dizendo, eu sei o que é bom para mim. E Deus se entristece, porque Ele vê que a maldade se instala no coração do homem de tal forma, como a gente viu no teatro aqui, e a gente fica preso. E essa maldade que é colocada sobre nós, ela gera toda espécie de miséria que você pensar. Toda doença, toda fome, toda sede, toda injustiça, toda maldade desse mundo é fruto do jeito do ser humano de lidar com as suas próprias coisas. E não fiquemos pensando nós, que estamos dentro da igreja, que nós somos diferentes. Não, nós fazemos isso também. A gente também age sem misericórdia daqueles que têm necessidade. A gente ainda corta de largo aqueles que estão nas beiradas das calçadas. A maldade se instalou e traz sofrimento. E Deus olha para o povo que Ele fez, para você que é obra da mão dEle, e vê você sofrendo com depressão, vê você sofrendo com doenças, vê você sofrendo com maldade no seu coração, e você acha que Deus fica feliz com isso? Você é obra das mãos dEle. Deus não fica satisfeito. Mas não só isso, a maldade que se instalou no nosso coração, que é a nossa rebeldia de fazer as coisas do nosso jeito, e não nos voltarmos para Deus, gera também todo tipo de malignidade, de maldade. É a nossa rebeldia que produz a mentira, que produz a inveja, o egoísmo, que produz a desonestidade, a corrupção. Isso não vem de outro planeta, isso não caiu lá de Marte aqui, nasce no coração da gente. E Deus vê que a obra que Ele criou para ser semelhante a Ele, para viver a paz, para viver a alegria, para viver o contentamento, vai se deteriorando, se destruindo, se acabando por causa dos sofrimentos e por causa da maldade. O tamanho do mal que veio sobre o homem como resultado, esse é o tamanho do mal que veio sobre o homem como resultado da rebeldia e da desobediência a Deus. De viver do nosso jeito, de forma autônoma, de dizer para você mesmo, eu sei como fazer as coisas. De seguir as escolhas do seu próprio coração, que é movido por sentimentos egoístas. E geram por isso sofrimento. Por isso todos os homens estão nessa condição. Romanos 3, 23. Todos podemos ler? Por quê? Essa rebeldia criou uma diferença entre você e Deus. Você que é obra de Deus, aquele com quem Deus quer se relacionar como pai que tem amizade, que é próximo, eu e você estamos separados dessa amizade de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia. Isso é justo, porque esse Deus que nós servimos, Ele não pode aceitar essa rebeldia, esse desprezo. Essa rebeldia, esse desprezo real por Deus, nos impede de desfrutarmos o amor dEle e de termos comunhão com Ele. Olha o que diz Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravar do seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não os ouça. Há um problema em nós, se chama pecado. Pecado é essa rebeldia, essa insistência nossa de fazer as coisas do nosso jeito, sem buscarmos de Deus direção, de acharmos que nós somos os donos do nosso próprio nariz e que nós sabemos o que é melhor para nós. Diante de toda essa rebeldia nossa, Deus não desistiu de você, sabe por quê? Porque você é importante para Deus, mesmo sendo alguém rebelde como eu sou. Quantas vezes, ainda hoje, como pastor, eu faço coisas que revelam muitas vezes meu desprezo por Deus. Mas Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E o texto diz que Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto você. Você pode trocar mundo aí pelo seu nome. Porque Deus amou tanto o Anderson. Porque Deus amou tanto você. Deus te amou muito. Ele não desistiu de você. Ele não tem prazer em ver a sua criação mergulhada na miséria do sofrimento e da maldade. Deus não tem prazer em ver você sofrendo as coisas que você está sofrendo. Deus não tem prazer de ver toda a maldade em que sua casa está mergulhada, toda a desarmonia, toda a falta de paz que você sente. Deus não tem prazer.
Você pode perguntar, e Deus? Deus não tem prazer, Ele está dizendo isso para você, Ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer em ver o sofrimento do seu coração. Ele não tem prazer em ver você se angustiando pelos seus filhos, se angustiando pela situação que está o nosso país. Deus não tem prazer, porque você é obra das mãos dEle. Você é importante para Ele. Mas não é só uma declaração. É exatamente isso que demonstra a extravagância do amor de Deus. Deus nos ama, apesar do nosso desprezo demonstrado constantemente para com Ele. Você consegue amar uma pessoa que te despreza? Que volta os olhos contra você, que agride as coisas que você fez, que não dá valor naquilo que Ele te deu, que fica reclamando porque o nariz é grande, porque o cabelo é anelado, porque o pé tem chulé. Deus não tem prazer em ver-nos reclamando, mas mesmo assim, Ele não desiste de nós. Mas o seu amor não é só uma declaração, é mais que uma declaração, é um ato. O texto diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho, Jesus. Você e eu somos a razão do ato de sacrifício de amor de Deus. Jesus veio a esse mundo por amor a mim e você. É a demonstração do quanto Deus te ama. A demonstração do quanto Deus te ama não está no ano do carro que você anda, na quantidade de dinheiro que tem no banco, na posição que você ocupa diante das pessoas, com o status que você tem. O amor de Deus se revela para você na pessoa do Senhor Jesus, que abriu mão de tudo que tinha, de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, e veio a esse mundo por sua causa, por minha causa. O texto continua dizendo sobre o quanto Deus nos amou. Primeiro fala da extensão, Deus amou todos nós, porque todos nós aqui nesse recinto somos importantes para Deus. Em segundo lugar, fala da quantidade, o quanto Ele nos amou. Ele nos amou ao ponto de sacrificar-se por nós. Amou-nos ao ponto de se envolver com as nossas misérias, com o nosso sofrimento, com a nossa maldade, e de possibilitar um caminho de volta para Ele. Deus deseja tanto que você esteja na presença dEle, deseja tanto ser um pai para você, deseja tanto se relacionar com você, que Ele entrou nesse mundo de miséria, onde não havia caminho construído de volta para Ele, e na pessoa de Jesus Ele construiu um caminho de volta. E agora Ele está convidando você e a mim para andarmos nesse caminho de volta para Ele. Como o texto nos mostra, o texto do filho pródigo, lembram do texto do filho pródigo? Quem aqui não conhece o texto do filho pródigo da Bíblia? Levanta a mão, você que não conhece, não precisa ter vergonha não, se você não conhecer eu vou contar para você. É de um filho que chega para o pai em determinado dia e diz assim, pai, me dá tudo que eu tenho direito que eu vou embora daqui, eu vou embora, eu vou viver a minha vida do meu jeito. E ele pega tudo que tem, vai embora, e gasta tudo, acaba com tudo ao ponto de chegar na miséria. Ele que era filho de pai rico se tornou um miserável, ao ponto de querer comer comida de porco. E aí ele lembra do pai dele. Puxa vida, eu estou aqui nessa situação deplorável. E lá na casa do meu pai tem comida, tem dignidade. Eu nunca passei por isso lá quando eu estava com meu pai. E aí ele decide então voltar para casa, se arrepender e voltar para casa. Sabe o que é bonito nessa história? É que quando o filho chega, o pai não o despreza. Mesmo sujo, fedendo, cheirando porco, o pai não o despreza. O texto diz que ele acolhe, põe um anel no seu dedo e diz assim, você é meu filho. Essa história é uma alegoria de como Deus nos trata. A gente faz assim com Deus, a gente vai para longe, diz, eu vou viver do meu jeito, eu é que sei o que é bom para mim, a gente vai viver, mas Deus não desiste da gente, nem quando a gente está lá no meio da malignidade, da maldade, do pecado, Deus não desiste de nós. E se você se dispor a voltar para Ele, Ele vai estar de braços abertos. Jesus é esse caminho que leva de volta para o Pai. A Bíblia diz que Deus nos amou a tal ponto de realizar o maior ato de amor que já se ouviu falar. O maior ato, a maior loucura de amor não é aquela que passava lá no Gugu, nos domingos. E não é botar um carro de som na porta da sua namorada e dizer, alguém nessa rua faz aniversário. Não é a maior loucura de amor. O maior ato de amor foi o que Deus fez por você.
que Deus fez por nós. Não há nenhum relato de alguém que tenha amado tanto ao ponto de realizar o que Deus fez. Ele deu o seu próprio filho por pessoas que o desprezavam. Pois bem, por que o amor de Deus se revela dessa forma? Pastor, mas por que Jesus teve que morrer? Qual é o negócio? Por quê? Porque a nossa maldade requer castigo e repreensão. O que você acha que Deus deve fazer com o ser humano que destrói o que ele criou, o mundo que ele criou? Que volta as costas contra ele. Talvez não volte nas palavras, a gente diga que crê a Deus, mas se volta com os atos. Lembra que eu falei que os atos estão mais importantes do que as palavras? O que Deus pode fazer com alguém que o despreza, a não ser repreender, castigar? O que o homem faz com o mundo de Deus não pode ficar sem retribuição. Toda a destruição da criação de Deus, de forma indiscriminada, é uma afronta contra Deus. Mais que isso, toda a maldade que nós realizamos uns contra os outros. A gente despreza os outros, a gente se vinga dos outros, a gente conta mentira, a gente sente ódio uns dos outros, a gente cobiça o que é do outro, a gente tem desejos vergonhosos a respeito dos outros. A gente busca, muitas vezes, alimentar sentimentos como a pornografia, a mentira, o adultério, quanta maldade dentro de nós. E esse Deus que criou tudo está vendo isso. Ele está vendo isso, ele não pode olhar para isso e simplesmente fingir que nada aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem uma ideia aí que as pessoas dizem assim, pastor, mas com tanta maldade no mundo não pode existir. Deus não pode existir, tem tanta maldade no mundo. A maldade que existe no mundo é exatamente uma prova de que Deus existe. Você acha injusto que um assassino preso por ter matado uma criança vá para uma cadeia e lá sofra por estar preso? Você acha isso injusto? Isso é injusto? Por que não é injusto? Porque esse sofrimento é a aplicação de juízo. Por que o mundo é tão mau? Por que há tanto sofrimento no mundo? Porque Deus está julgando a maldade do mundo. Esse é um juízo de Deus. Por que há tantas doenças? Porque Deus está julgando o mundo. Por que a gente sente falta de um país justo, se a gente nunca viveu em um? Como é que a gente tem saudade de uma coisa que a gente nunca experimentou? Por que você quer viver justiça se nunca experimentou um país justo? É porque lá no nosso coração, lá dentro, a gente sabe que tem alguma coisa errada com esse mundo. Alguma coisa saiu fora dos trilhos. Há uma maldição sobre esse mundo. E essa maldição é o castigo de Deus contra toda impiedade, porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Você acha que Deus deveria fechar os olhos para toda a maldade que eu e você cometemos e cobrar só a maldade dos outros? Você acha que Deus devia cobrar só a maldade dos políticos e não a sua? E não a minha? Você acha que Deus deveria punir só os políticos que roubam e mentem, mas a minha mentira e o meu roubo e a minha desonestidade Deus não deve punir? Deus está castigando, ou o castigo, ou o juízo de Deus é sobre todos, porque todos pecaram. Deus não pode fingir que está tudo bem no seu coração, porque não está. Toda maldade requer juízo. Por isso o argumento de Deus, de que Deus não existe porque há mal no mundo, não procede. O mal no mundo é exatamente porque Deus existe e está retribuindo como resultado de toda a rebelião contra Deus a maldade, com juízo. Olha o que diz aí o texto de Romanos 1, verso 18 a 26. Olha só. Romanos 1, 18 a 26. Vamos ler. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, ou não há desculpa. Portanto, tendo conhecimento de Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, ou loucos,
E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de ave, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que é o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Até aqui. Esse texto diz para nós que Deus revela a sua ira contra o pecado, porque nós sabemos de alguma forma que Deus existe. E nós não glorificamos a Deus, ao contrário, desprezamos Ele. Por isso Deus revela a sua ira. O que diz lá em Malaquias capítulo 3:5, você pode ler? Malaquias 3:5, olha o que diz, leia para mim, por favor. Eu? Não. Vamos lá. Malaquias, é porque eu inverti a ordem aqui, eu atrapalhei lá. Malaquias 3:5, vamos lá? E... O texto diz que Deus virá em juízo. Deus tem que julgar a nossa maldade. Só que Deus te ama tanto e Ele não desistiu de você. E sabe o que Ele propôs? Ele propôs uma troca. Julgar a minha e a sua maldade no Filho dele. Não podia ser qualquer um. Porque se Ele enviasse aqui uma pessoa que cometesse pecados como eu e você, essa pessoa seria condenada pelos seus próprios erros. Jesus veio como Filho de Deus porque era o único que poderia viver nesse mundo sem pecar, e ao final ser condenado a morrer e receber sobre si ira de Deus sem merecimento no nosso lugar. Jesus veio esse mundo morrer em meu e seu lugar para que o juízo de Deus, a ira de Deus contra a maldade fosse satisfeita, para que não fosse algo impune. Então Cristo substitui-nos na cruz, através da morte dele, através do sacrifício inocente dele, ele te dá vida, ele te dá um caminho de novo para Deus. Deus entrou no mundo da miséria, na pessoa de Cristo, no mundo da morte, venceu a miséria, venceu a morte, no seu campo de batalha, e trouxe-nos possibilidade para a vida. Ele veio lutar no nosso mundo, seria muito fácil lutar lá do céu, ele lutou aqui, contra as nossas maldades, e venceu em nosso lugar, e mesmo assim foi condenado à morte. 1 João 4,10 diz que a maior prova do amor de Deus por você é Jesus Cristo. Diz assim, mas Deus, ou melhor, Romanos 5,8 primeiro, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. 1 João 4,10, nisto consiste o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. O amor de Deus não consiste em você ter amado Ele, mas Ele amou a mim e você. E demonstrou isso de forma visível, através do sacrifício do seu Filho. Você vai me perguntar, por que que Jesus fez isso, pastor? Por que que Deus fez isso? Porque você é importante para Ele. Tito 3, 4-6, diz o seguinte, Deus, nosso Salvador, se manifestaram em bondade e amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você entende o que a Bíblia está dizendo? Deus te ama, não por causa do que você faz. Você não precisa tentar comprar o amor de Deus. Você não precisa fazer nada para Deus te amar. Deus te ama. E o amor dele é tão profundo que ele se dispôs a se sacrificar por você. Terceiro e último lugar, eu vou encerrar. O texto continua falando do efeito, por que Deus amou você tanto e deu o seu Filho Jesus por você? Para que você tenha vida eterna. Esse é o motivo. Deus te ama e Ele fez tudo isso por você porque Ele tem planos extraordinários para realizar na sua vida. Deus não quer que a sua vida continue do mesmo jeito que está. Deus não quer que você continue vivendo as coisas do mesmo jeito, sofrendo com as mesmas angústias. Deus não tem prazer em ver você assim. Deus quer o seu bem, Ele te ama, você é importante para Ele.
Ele quer dar a você aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais busca: paz para a sua alma, contentamento, uma vida completa, plenitude. O texto termina dizendo, ou afirmando, o propósito de Deus e do amor de Deus revelado por nós, nos dar vida eterna. Essa vida aqui, queridos, não tem a ver só com quantidade, mas tem a ver com qualidade. Que tipo de vida que essa vida é? Vida eterna não é só viver para sempre. Aqueles que estão em Cristo têm mais do que uma vida para sempre. Nós, em Cristo, estamos presos num reino mortal, num mundo cheio de pecados, de desejos internos, de maldades que são internas e externas, de coisas que nos fazem mal dentro de nós e fora de nós. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo de dor, um mundo de sofrimento. Mas Jesus entrou nesse mundo, venceu esse mundo, venceu a morte no terreno do reino do mal. Ele enfrentou o mundo, venceu o mal, venceu tanto a maldade dos homens, aplicada contra ele através de todo tipo de perseguição, mentiras, injustiças, sofrimentos, das pessoas que eram do povo dele, daqueles que não eram. Jesus foi perseguido, foi invejado, foi humilhado, mentiram contra ele, desejaram o mal, assassinaram ele. Ele sofreu todo tipo de maldade que o mundo tem para oferecer. Mas ele não venceu só esse tipo de maldade, ele venceu também a maldade interna, todas as tentações, todos os maus desejos, todo o egoísmo, toda inveja, tudo aquilo que ataca o nosso coração, e o texto diz que ele venceu, e ele não pecou, e ele morreu por nós, ele venceu. E o que Deus propõe para você, porque te ama tanto, é que você tenha o mesmo tipo de vida de Jesus. Isso é vida eterna. Uma vida capaz de enfrentar esse mundo com toda a maldade que ele tem e vencê-lo também. Capaz de enfrentar todo tipo de sofrimento que esse mundo possa te imprimir e vencer também, como ele venceu. Essa é a proposta de vida eterna, de que o mal não tenha mais domínio sobre você. Isso não quer dizer que você vai ser curado de uma doença, mas quer dizer que com Cristo você pode enfrentá-la e vencê-la em nome de Jesus. Isso significa que você não vai ter todo o dinheiro do mundo, mas você vai enfrentar as suas necessidades e vai vencê-las em nome de Jesus, porque Jesus te fortalecerá. Porque você vai estar enfrentando agora esse mundo na presença, na companhia de Jesus, tendo Deus como Pai. Essa é a primeira proposta. Vida eterna tem a ver com viver aqui, debaixo da graça de Deus. Viver aqui, enfrentar todas as lutas desse mundo ao lado de Deus. Tendo Deus como Pai, dizendo: Deus, eu não te desprezo, eu quero andar no seu caminho, porque o seu caminho é um caminho de vitória. O seu caminho é um caminho como o caminho de Jesus, apto a vencer todas as maldades desse mundo. Você vive uma situação difícil lá na sua casa, com o filho, com o marido, com Cristo você pode vencer. Você pode não sucumbir a essas realidades duras que a vida nos impõe. Mas não é só isso. É capacidade de enfrentar esse mundo mal no poder de Jesus e vencê-lo como ele venceu. E também dar a você a garantia de quando a morte bater a sua porta, ela não terá a última palavra. De que você vai viver com Cristo no céu para sempre. Essa vida abençoada, não uma vida qualquer, mas essa vida abençoada. De que você vai viver com Cristo para sempre no céu. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus quer te dar vida para sempre? Porque você é tão importante para Ele. Ele ama tanto você, que Ele quer tê-lo para sempre. Com seus pecados Ele não pode. Do seu jeito não dá. Mas do jeito dele dá. Ele quer desenvolver um relacionamento com você tão profundo que não acabe aqui quando a morte chegar. Mas quando a morte chegar, você tem a possibilidade de continuar essa vida com Ele no céu. Esse relacionamento profundo de amor, de pai para filho no céu. E lá sim, livre de toda maldade, de todo sofrimento que aqui nós enfrentamos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o custo disso? Pastor, o que eu preciso fazer? A Bíblia diz, a única coisa que você precisa fazer é crer nisso. Mas não é crer da boca para fora. É desistir de tudo mais por isso. Abrir mão de tudo mais por esse relacionamento com Deus. Deus quer ser seu amigo. Deus quer andar com você. Deus quer estar enfrentando as mesmas lutas que você e capacitando, fortalecendo você para vencê-las. Mas Ele não pode obrigar você a fazer isso. Essa é uma decisão sua. Você quer andar com Deus? Para isso tem que entregar a vida para Ele. Dizer, Jesus, eu creio em Ti. Eu Te recebo como meu amigo, como meu dono, como meu Senhor. Eu abro mão do meu jeito de ser. Abro mão das minhas expectativas, das minhas esperanças, daquilo que eu desejo para caminhar com o Senhor. Sabe por que você foi convidado para estar aqui? Porque essa pessoa que está do seu lado te ama tanto. E essa é a maior riqueza. Essa pessoa que te convidou, essa é a maior riqueza que ela tem. Cristo Jesus. Porque Jesus é tudo aquilo que nós buscamos. Tudo que você deseja está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Não está no dinheiro, não está no vício, não está na religião. Está em Jesus Cristo. Ele quer ser seu amigo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Sobre o desejo de Deus de ser seu amigo, de se relacionar com você. Essa música diz que não tem nada melhor do que desfrutar dessa relação profunda com Jesus. E ao final eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta se você quer receber Jesus como seu amigo. Se você se arrepende do seu mal, deseja ter Deus como Pai. A Bíblia diz que não há outro meio de salvação, não há outro meio de se relacionar com Deus. Só tem um nome dado entre os céus e a terra pelo qual nós temos que ser salvos. É o nome de Jesus. Só esse nome você pode clamar. Só nesse nome você tem acesso a Deus. Só através desse nome Deus ouve orações. Só por intermédio de Jesus Deus te vê e te aceita. Porque Ele é o sacrifício pelos seus pecados. Nele a sua maldade é satisfeita. O seu castigo é dado na pessoa de Jesus. Nele a justiça de Deus é satisfeita. Você está em liberdade para estar diante dEle, para viver como amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder. Meu bom pastor. Quantas pessoas nessa noite querem desenvolver essa amizade com Deus através de Jesus Cristo? Levante sua mão. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizer, Senhor Jesus, eu preciso dessa comunhão com o Senhor. É isso que eu estou buscando. Eu entendi que é disso que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de bens nessa terra, eu preciso do Senhor. Alguém, levante sua mão bem alto, com fé, crendo naquilo que Deus pode fazer, de que Ele pode perdoar os seus pecados, de que Ele pode te tornar amigo. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Fique de pé nesse momento. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. E você que levantou sua mão, e você que não levantou, mas deseja nessa noite entregar sua vida a Jesus, desenvolver esse relacionamento com Jesus, não deixe o seu coração se enganar. Você não pode ser amigo de Deus se não se arrepender dos seus pecados, se não crer no sacrifício de Jesus.
e não confessá-lo como seu Senhor com a sua boca. A Bíblia diz isso. Lá em Romanos capítulo 9, capítulo 10, verso 9 e 10. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há outro caminho. Ou isso é verdade, ou a Bíblia é uma mentira. Rasguemos e joguemos fora. Mas não é mentira, porque eu tenho desenvolvido, pela misericórdia de Deus, relacionamento com Jesus. Ele é real. Ele perdoa pecados de verdade. Ele transforma vidas. Vamos cantar mais uma vez. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero pegar na sua mão. Eu quero dizer, Deus te abençoe nessa nova caminhada, de deixar tudo e começar tudo do jeito de Deus. Você que não levantou sua mão e quiser vir, se o Espírito Santo estiver te tocando, vem. Não deixe para depois. Não abra mão de ser amigo de Deus, de tê-lo como seu Pai. Pode vir. Aqui só tem gente amiga. Estou te chamando para ser da Igreja Batista. Estou te chamando para você entregar a sua vida a Jesus, tê-lo como seu amigo. Vem aqui à frente. Você que levantou sua mão, pode vir. Quero orar por você. Vem aqui à frente. Seu irmão que está aí do lado, é seu convidado, traga ele, vem com ele, que ele não se sinta sozinho. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Essa é a única coisa que nós não podemos abrir mão, irmãos e amigos, é da nossa fé. Um dia Jesus passou diante de um cego que estava vivendo a mais profunda miséria. E a única ordem que Jesus disse para ele foi: vem para o meio. Se aquele cego tivesse perdido aquela oportunidade, ele não teria tido a oportunidade de ser tocado por Jesus e a sua vida ser transformada totalmente. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de dizer com o seu coração: Jesus, eu sou teu. A partir de agora eu quero essa relação com o Senhor. Quero andar contigo. Quero fazer as coisas do seu jeito. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Esse é o maior presente que nós podemos dar para você, nosso amigo. Não há presente maior. Jesus, Ele é o nosso tesouro. Que você possa ir para sua casa pensando nisso. Não perder a oportunidade de ter não só essa pessoa que te convidou como seu amigo, mas ter Jesus como seu amigo, como seu Senhor, como aquele que cuida de você, porque você é importante para Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, glorificamos a Ti, pelo Seu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, para as pessoas que levantaram suas mãos.